Oi pessoal, tudo jóia? Hoje estamos com a parceria com o Ecossistema Anima para fazer o aulão da salvação. Ainda tem salvação, galera. Bora acreditar! Então, hoje a gente trouxe o tema reações inorgânicas. Reações inorgânicas é um tema muito importante. Mas o que são reações químicas, né? As reações químicas, elas são processos que ocorrem quando dois ou mais reagentes interagem entre si, formando um produto. Bom, como a gente pode perceber a formação desse produto? É bem interessante que às vezes a reação vai ter formação do precipitado, algumas reações têm mudança de cor, outro desprendimento de algum tipo de gás, mas tem outros casos também que a gente analisa de forma microscópica, que são os casos de algumas sínteses. Bom, mas no caso das reações inorgânicas, a gente vai ter 4 tipos de reações, que são adição, decomposição, simples troca e dupla troca. Bom, é super fácil, porque o nome da reação já diz muita coisa sobre como ela é. Então, bora lá. Reação de adição ou síntese, onde a gente tem 2 ou mais reagentes formando apenas um único produto. Então, a gente vai sintetizar esse produto. A gente vai adicionar um mais um outro reagente para formar apenas um produto. Nesse caso, a gente vai ter a formação do CO2 a partir do carbono e do oxigênio. Super fácil, né? Adicionou, somou 2 reagentes ou mais para formar um produto. Bom, em oposição a essa reação de adição ou síntese, a gente tem a reação de decomposição. O que seria a reação de decomposição? A gente tem um reagente apenas e ele vai se decompor em 2 ou mais produtos. Então, a reação de adição é o oposto da reação de decomposição. Bom, trouxe uma curiosidade aqui para vocês. No caso das reações de decomposição, tem 3 características, ou seja, quando eu tenho a decomposição em forma de calor, ela vai ser chamada de pirólise. Quando essa decomposição ocorrer em forma de luz, forma de fótons, vai ser a fotólise. Quando essa decomposição for ser realizada com eletricidade, ela vai chamar eletrólise. Essa é uma característica bem interessante. Bom, super fácil, né? Adição, eu tenho 2 reagentes para formar um único produto, e na decomposição é o contrário. Eu tenho um único reagente que vai se decompor em 2 ou mais produtos. E as outras reações que vamos ter são as reações de simples troca e as reações de dupla troca. Bom, no caso das reações de simples troca, a gente vai ter uma substância simples com uma substância composta. E o produto vai ser uma substância simples e uma substância composta também. Só que, porém, vamos ter uma troca. O ferro vai trocar com o cobre nesse caso e vamos formar o cobre como substância simples, o cobre metálico, e vamos ter o sulfato de ferro. Fácil, né, gente? Simples troca, eu só vou trocar um elemento pelo outro. Nesse caso, um tópico interessantíssimo para vocês estudarem e revisarem nesta parte, anota aí no e-book, reações de oxirredução. Sempre cai no Enem, é um tópico muito importante e são reações de simples troca. É importante vocês saberem toda aquela questão, fazer os cálculos, saber quem oxida, quem reduz. Então, matéria aí, ó, anota, tópico super importante. E por último, a gente tem reações de dupla troca, onde vamos ter substâncias compostas formando 2 substâncias compostas também, onde a gente vai ter troca dos 2 elementos. Nesse caso, o sódio troca com a prata e o cloro vai trocar com o grupo nitrato. Super fácil, né, gente? Simples troca, um elemento que vai trocar. Dupla troca, 2 elementos que vão trocar. Então, vamos ter aqui essas reações de dupla troca. Um ponto bem interessante para vocês se atentarem também, dá uma anotadinha aí.
reações de ácido-base, que são as reações de dupla troca, onde eu vou ter um ácido e uma base para a formação de sal e água. Tem várias características de sais, é interessante vocês darem uma olhada nessa parte também. Então, de reações inorgânicas é isso, a gente tem 4 tipos de reações: reações de síntese ou adição, reação de decomposição, reação de simples troca e reação de dupla troca. Um assunto, pessoal, que sempre cai são reações orgânicas, né? A gente tem 4 tipos de reações orgânicas: reações de adição, eliminação, substituição e oxidação. São esses 4 tipos. Bom, inicialmente vamos ver as reações de adição. Adição é uma reação que o nome é muito intuitivo, né? Eu tenho um composto, geralmente é um alceno ou um alcino, e eu vou fazer adição desse composto XY. Então, o meu produto, eu vou ter a incorporação desse meu reagente no produto final. Bom, a gente tem alguns nomes específicos. Se eu adiciono hidrogênio, hidrogenação. Se eu adiciono algum halogênio, halogenação. Se eu adiciono algum hidrohalogênio, hidrohalogenação. E se eu adiciono água, hidratação. Tá, mas a reação de adição, eu tenho um alceno ou alcino com adição de um composto que vai ser incorporado. E na reação de eliminação? Eu vou ter o contrário, né, gente? Então, eu tenho um alceno também, no caso, um exemplo, e eu vou ter os átomos, né, XY, incorporados nessa molécula. E o meu produto, vai ter a eliminação desses átomos que estão ligados ao meu reagente. E bem próximo às reações de adição, eu vou ter, se essa molécula final, XY, for o hidrogênio, eu vou ter uma desidrogenação. Se esses átomos forem iodo, bromo, cloro, eu vou ter uma desalogenação. E se esse átomo XY aqui, se essa molécula XY aqui for a água, eu tenho uma desidrogenação. Bom, gente, 2 outros tipos de reações orgânicas são a substituição e a oxidação. No caso da substituição, o nome também é bem intuitivo, que seria, eu vou substituir. Aqui, o elemento X está ligado ao Y. Aqui, eu já tenho uma troca, substituir, e ele está ligado ao hidrogênio. Nesse caso, eu vou ter vários nomes também para as reações de substituição, dependendo do grupo que eu vou estar substituindo. Por exemplo, halogenação, nitração, sulfonação, alquilação, acilação. Então, dependendo do grupo, eu tenho um nome específico para aquela reação. Lembrando que todas são reações de substituição. Bom, e na reação de oxidação, ela vai ser realizada em meio de ozônio, permanganato de potássio, de cromato de potássio, que são o quê? São agentes oxidantes. No caso das reações de oxidação, quem seriam os nossos reagentes? Seriam os alcenos, os álcoois. Anotem aí no e-book. O que vocês acham que formaria da oxidação de um alceno? Pessoal, e as reações mais importantes, grifa e escreve no e-book para vocês revisarem depois. Tirei 3 reações daquelas todas que nós estudamos de reações orgânicas, que são as que mais caem no Enem. São reações de saponificação, reação da formação de biodiesel e a reação de polimerização. Bom, na reação de saponificação, eu vou ter um óleo ou uma gordura, que são os triglicerídeos. Eles vão reagir com uma base inorgânica forte, geralmente o hidróxido de sódio, e vai me formar a glicerina mais o sabão. No caso do biodiesel, eu vou ter um óleo, uma gordura também, mas nesse caso eu vou reagir com o álcool. E vai ter a formação do biodiesel mais o glicerol. E por último, mas não menos importante, temos a formação de polímeros pela reação de polimerização. A reação de polimerização, a gente vai ter um monômero, que é uma molécula pequena, eu vou reagir ela para a formação de um polímero, ou seja, uma macromolécula, onde eu vou ter várias unidades de monômeros que vão formar uma macromolécula chamada polímero. E para que servem os polímeros? Os polímeros são para a formação de PET, formação de PVC. Então,
sempre cai. Anotem, grifem, essas 3 reações são muito importantes. Reação de saponificação, reação de biodiesel, para a formação do biodiesel, e reação de polimerização. Funções orgânicas. Bom, pessoal, todo mundo sabe que no Enem cai muito sobre orgânica, tá certo? Cai muito mesmo sobre orgânica. E é muito importante que você saiba caracterizar as funções orgânicas, além de saber a nomenclatura de algumas delas também, tá? Logicamente que isso é muito mais complexo do que apenas um resuminho que a gente vai dar aqui, mas se você tiver na cabeça pelo menos a ordem e quais são as funções orgânicas que a gente tem, isso fica muito mais fácil. Tá? Então a gente vai começar aqui a dar uma revisãozinha exatamente sobre isso, sobre quais as funções orgânicas que a gente tem e o que a gente precisa saber de cada uma delas. E também é muito importante saber identificá-las dentro de uma molécula. Isso vai ser essencial para que a gente tenha sucesso em alguma questão desse tipo. Então vamos lá? Olha só, pessoal, para a gente falar das funções orgânicas, eu sempre penso assim, a quantidade de oxigênios que vai ter função e depois uma função que mude, né, que saia ali da parte de oxigênio e tenha outros tipos de elementos no lugar. Mas olha só, como que eu sempre penso? Primeiro, nas funções que tem o OH, quais são essas funções? Tu tem a função álcool, que é quando tu tem um OH num carbono saturado, ele tem que ser saturado, pessoal. A gente tem a função enol, que é quando a gente tem um OH num carbono que é insaturado, que ele é uma dupla ligação, e a gente tem o fenol, que também é um OH num carbono insaturado, só que nesse caso ele é um carbono aromático, tá? Então olha só, quando o OH está ligado diretamente ao anel, a gente chama de fenol. É bem importante a gente frisar aqui, ó. O álcool, a terminação vai ser em ol, o enol, a terminação vai ser em enol mesmo, e o fenol, a gente vai chamar de fenol alguma coisa, vai dar o nome para os radicais, ok? Outra função que a gente tem, que daí não é com OH, é uma função que tem o oxigênio como heteroátomo. Ele está entre 2 carbonos. Olha só que legal, é a função éter, tá? A função éter, como que a gente faz para dar o nome para a função éter? O nomezinho que a gente dá para a função éter é assim, ó, a gente pega o menor, ó, como vai ter 2 radicais grudados ao oxigênio, a gente pega o menor radical, vai botar oxi no nome dele, e o outro radical a gente vai só chamar o nome de carboneto que ele teria. Tá? Então a gente tem aí, ó, metoxietano, tá? Metoxietano, etoxi, propano e aí por diante. Tá? Pode ser etoxietano, tá? A gente tem vários tipos de éter aí. Aldeído, pessoal, como é que funciona o aldeído? O aldeído ele tem o grupo carbonila, só que é o grupo carbonila num carbono primário, ou seja, em uma das duas pontas ele vai ter uma carbonila. A finalização do nome do aldeído sempre é al, tá? A gente tem compostos propanal, etanal e aí por diante. Então, olha só, carbonila, que é um C dupla O, tá? Com na ponta seria um aldeído. Agora, se está num carbono secundário, daí a gente chama ele de cetona. Pessoal, cetona, cuidado para dar o nome, o final dela sempre termina com ona. Só que a gente tem que cuidar, a dupla O, ela vai estar em alguma posição específica e a gente tem que botar essa numeração sempre, tá? Outra função que a gente tem é o ácido carboxílico, a nossa função ácido, nosso ácido orgânico. O ácido carboxílico é C dupla O, OH, tá? Então isso vai ter que sempre ficar na ponta, vai acabar ficando nas pontas. O ácido carboxílico tem uma função ácida, ele libera esse hidrogênio aqui, e o nomezinho dele sempre a gente vai terminar, tá? Ó, oico, tá? Ácido começa com ácido, alguma coisa oico, o nome do radical que vem antes, né? Esse radical contando com esse carbono aqui, oico no final, tá? Então, ácido metanoico, ácido propanoico, tá certo? Esses são alguns nomes que a gente pode ter. Tirando esse H e botando um radical, pessoal, a gente vai ter uma função que a gente chama de função éster. O que é a função éster? É uma mistura entre o éter, que a gente viu aqui, e um aldeído. Vai virar um éster, tá? Que é parecido com ácido carboxílico. O éster, pessoal, a gente vai chamar bem parecido com o ácido, só que a gente vai dar um complemento. Tá? Então, olha só, por exemplo, a gente vai, de vez de botar oico, ácido, do ácido que a gente tem, a gente vai chamar a parte ácida, a parte que veio do ácido, a gente vai terminar com oato, e não se usa mais o ácido aqui. Então, por exemplo, assim, ó, metanoato de metil. Aqui
esse radical que está ligado a esse oxigênio aqui do éter, a gente vai dar o nome de radical, tá? Então dá uma revisadinha lá nos radicais para você entender esses nomes. Então a gente vai ter metanoato de etila, pentanoato de octila, e aí por diante, a gente tem vários nomes aqui. É bem curioso que os ésteres, eles são o quê? Eles são flavorizantes. Eles têm um cheiro específico, um gosto específico que engana, que às vezes é parecido com alguma coisa. Por exemplo, tem alguns que são parecidos com banana, outro que é parecido com uma outra fruta qualquer, e é usado muito na indústria por causa disso. Então, por isso é recorrente cair alguma coisa sobre eles no vestibular, tá? Outra função que a gente tem é quando a gente liga, substitui um hidrogênio por um grupo X. Esse grupo X é um aleto, flúor, cloro, bromo ou iodo. A gente vai chamar de aleto orgânico, é exatamente isso. E daí para dar o nome, a gente dá o nome como se ele fosse um radical, tá? Cloro, tal, e o nome do coisa. A gente só tem que botar a numeração, botar ele como radical, não tem problema nenhum. Daí vai ser chamado flúor, cloro, bromo e iodo, sem mudar o nome dele ali. Funções nitrogenadas importantes aqui pra gente. A amina, tá? Que sempre termina com o nomezinho amina, tá? Que é quando a gente liga o NH2 ou o N, tá? O N está ligado ao carbono, não precisa ser o NH2, ele pode ter outros radicais aqui, tá? Tu pode ter uma amina primária, secundária ou terciária, tá? Dá uma revisadinha nisso. Ou a gente tem o grupo amida, tá? Que é a mesma coisa que a amina, só que tem uma dupla O, tem uma carbonila aqui. As duas terminam com o nomezinho que tem aqui, ó. Amina e amida, tá certo? Eles terminam exatamente com esse nome. Toma bastante cuidado porque a gente tem outros grupos nitrogenados, tá? A gente tem o NO2, que é o grupo nitro, tá? A gente ainda tem o grupo C-tripla-N, que é o grupo nitrila, tá? Também são grupos aí que às vezes aparecem no vestibular, mas geralmente é mais comentado na própria questão, ok? Vamos tentar identificar as funções que a gente tem aqui? Olha só que legal. Peguei essa molécula aqui. Como que eu posso identificar uma função nessa molécula? Primeiro, eu sempre vou olhar aonde que eu tenho um cara diferente de carbono e hidrogênio. Essa é a principal coisa que eu tenho que fazer, observar isso. E é o que eu vou fazer. Ó, aqui, ó, eu tenho essa função aqui, tem diferente, ó, oxigênio é diferente de carbono. Eu vi que é uma C dupla, né? Dupla O. C dupla O, ó, C dupla O, oxigênio aqui. Olha só, no mesmo carbono, nesse carbono aqui eu tenho uma dupla O e um oxigênio. E aqui é outro carbono, né? Então se aqui é outro carbono, tá? Aqui é O, não tem um Hzinho. Isso aqui é uma função inteira. Isso aqui é a função éster, tá? Função éster. Olha só, OH, vamos ver onde é que está esse carbono do OH. Esse carbono está aqui, ó. Ele está dentro de um aromático. Então essa função aqui é a função fenol, ok? Agora aqui, ó, temos outro OH, só que esse carbono aqui é o quê? Carbono saturado, não tem nenhuma dupla, nem nada, não é aromático. Isso aqui é a função álcool. Aqui, ó, NH2, ó, NH2, ela vem da função amina. E por último aqui, a gente tem essa função aqui, que, ó, tem um carbono aqui, C dupla O. Com carbono a gente tem, ó, podia ser um aldeído ou uma acetona. Como esse carbono aqui é um carbono secundário, aqui a gente tem uma cetona, ok? Então é isso que a gente precisa saber, principalmente quando a gente fala de funções orgânicas. Eletroquímica. Pessoal, esse é um assunto bem importante, cai bastante no Enem e em outros vestibulares também. Então a gente tem que tomar bastante cuidado que com certeza vai ter uma questão sobre isso. A eletroquímica, ela estuda o quê? Ela estuda como uma reação química pode gerar uma corrente elétrica, tá certo? Pode dar um sinal de corrente elétrica. Isso é bem simples, tá? Ou também o contrário, tá? Como uma corrente elétrica pode gerar uma reação química, a gente também tem o contrário. O que mais cai no Enem e que é mais importante a gente focar seriam as pilhas. Então vamos dar uma resumidinha como que a gente pode entender melhor a pilha. Ó, se liga nessas dicas que vai ser bem fácil, tá? Bom, primeira coisa que a gente tem que pensar, como funciona uma pilha? Essa aqui é a pilha clássica, a pilha de Daniel, tá? A gente pegou aqui uma pilha de zinco com cobre. Pessoal, você tem que pensar assim, sempre dois metais eles vão querer perder elétrons, tá certo? A ideia deles é querer perder elétrons, só que um vai querer perder mais elétrons que o outro. Como que a gente decide isso? A gente decide isso através dos potenciais,
tá certo? A gente vai decidir isso então através de potenciais. Pessoal, olha só que legal. A gente pegou as duas reações aqui, ó, tanto do zinco quanto do cobre na nossa pilha, tá? E essas duas reações aqui são reações de redução, tá? Como se os dois estivessem reduzindo, só que isso não vai acontecer. Um vai reduzir, outro vai ter que oxidar. A gente tem que decidir qual que vai fazer isso. E a gente faz isso olhando exatamente para o potencial. Se os dois potenciais são de redução, o que tem um menor potencial de redução, provavelmente ele não quer reduzir. Ele quer o quê? Ele vai querer oxidar. Se a gente tivesse dois potenciais de oxidação, o menor não ia querer oxidar, ele queria reduzir. Então o que a gente faz aqui? Ó? Primeiro lugar, o que a gente tem que fazer? Pegar esses potenciais e fazer o quê? Inverter o menor. Como assim? Se os dois potenciais são de redução, a gente pega o menor e inverte. Então o menor deles, a gente pode ver aqui, ó, a gente tem menos 0,76 volts para o zinco de redução e 34 volts para o cobre de redução. Ou seja, o zinco a gente já percebeu que ele não quer reduzir. Ele vai querer o que então? Oxidar, tá certo? Então o que a gente faz? A gente vai inverter ele. Ó, a gente pega essa equação aqui e repete. Só que a gente repete ela ao contrário. Tá certo? Ó, como é um equilíbrio que a gente vai ver também. Tá certo? Ó, inverti a equação. Quando eu inverti a equação, eu também inverti meu potencial. Agora ele é o potencial de oxidação, potencial padrão de oxidação. E aqui agora ele ficou mais 0,76. Pessoal, se eu quiser saber o potencial dessa pilha, quantos volts vai ter essa pilha, é só a gente somar. O potencial da pilha vai ser então, ó, 0,76 volts positivo, mais, tá certo? Vamos botar aqui do ladinho. Mais o 0,34 volts. Isso daqui me dá um potencial de 1,1 volt. Beleza? Então é assim que a gente calcula a pilha. A gente sempre inverte, a gente sempre vai inverter o menor, tá certo? Pessoal, o que a gente tem aqui na pilha? Só para a gente entender. Olha só, aqui o zinco, ele está oxidando, tá? Ó, vamos botar aqui, ó, oxida. E aqui o cobre, então, ele está reduzindo. Ele reduz. Olha que legal, pessoal. Só sabendo disso a gente consegue matar tudo da pilha, tá? Olha só, primeiro, aqui são plaquinhas, né? Essas placas têm o metal. Tem o zinco 0 e tem o cobre 0, tá? Aqui, elas estão mergulhadas num líquido. Esse líquido do zinco aqui é um sal de zinco. Vou botar aqui esse sal aqui. Esse líquido que está aqui é um sal de cobre. Vou botar um sal parecido com aquele dali, tá? Os dois sulfatos, né? Tanto de zinco quanto de cobre. Então, olha só, olha que legal. Os dois líquidos que estão aqui, eles ajudam nesse processo. Por quê? Olha só, o zinco ele não está oxidando. Se ele está oxidando, o zinco 0 sai da plaquinha, tá certo? Ele sai da plaquinha e vem para cá como zinco mais 2, ok? Então essa plaquinha começa a corroer, a plaquinha começa a diminuir de tamanho, tá? Essa é a primeira ideia nossa. A segunda ideia é que os elétrons vão sair daqui do zinco, né? Tá vendo que o zinco ele está perdendo os elétrons, né? Os elétrons saem, faz esse fluxo de elétrons aqui e chegam nessa plaquinha, deixando essa plaquinha toda negativa. O cobre mais 2, proveniente do sal, pessoal, vai fazer o quê? Vai pegar esses elétrons. E ele pega esses elétrons e entra na plaquinha. Quando ele entra na plaquinha, pessoal, adivinha o que acontece? A plaquinha aumenta de tamanho, tá certo? Porque daí o cobre mais 2 vai virar o quê? Cobre 0, tá? Então essa plaquinha vai aumentando de tamanho. Pessoal, coisa que a gente já viu. Daqui para cá tem o fluxo de elétrons. A nossa corrente elétrica é no sentido contrário sempre, tá? Mas olha só, a corrente de elétrons é para lá. A corrente de elétrons sempre vai ser de quem? Tá certo? Do negativo para o positivo. Tá? O negativo vai levar elétrons até o positivo. Então a gente já viu um montão de coisa aqui da pilha. Mas aí tu pensa, pô, na hora lá do Enem, o que eu vou fazer? Como é que eu vou lembrar de tudo isso, professor? Muito simples, você vai usar o nosso macete. Qual é o nosso macete que mata tudo? É o Dona Porca. Olha que macete bom. Dona Porca, olha só, é só você saber assim, ó, quem oxida e quem reduz. O cara que oxida, ele vai ser o quê? Ele vai ser o polo negativo.
O cara que é o polo negativo a gente vai chamar de ânodo, tá? E o que acontece com ele? Ele diminui a massa, foi exatamente o que a gente viu aqui. Ele vai diminuir a massa dele, ok? E aqui, ó, pessoal, o cara que reduz. Quem que é o cara que reduz? Ele é o polo positivo, tá certo? A gente chama ele de cátodo. E o que acontece com ele? Ele vai aumentar a massa, que é o que a gente observou aqui com o nosso cobre. Beleza? Essas são as dicas principais, tá certo? A gente ainda tem aí algumas coisas para falar de eletrólise, tá certo? Que é o processo inverso. Na eletrólise, pessoal, é só trocar o negativo pelo positivo, tu pode usar esse mesmo macete, tá? A gente só troca negativo por positivo, o macete continua igual, tá? E a eletrólise vai ser esse caminho reverso. Outra coisa, para você saber se é uma eletrólise ou não, você tem que pensar assim, se o cara te avisou que é uma pilha, o nosso potencial final sempre tem que dar o quê? Positivo, tá certo? Porque é uma reação espontânea, uma reação química espontânea que gera o quê? Eletricidade. Vamos falar sobre pureza dos compostos. Bom, quando a gente fala pureza, composto puro, impuro, o que isso quer dizer? Bom, o composto impuro não quer dizer que aquele composto tem uma sujeira. Não, quimicamente quer dizer que aquele composto ele não está sozinho. Ou seja, quando a gente tem uma amostra pura, quer dizer que a gente tem apenas uma substância nela. Ela não está poluída com nenhuma outra substância mais. Bom, vamos pensar em alguns exemplos. O NaCl. O NaCl é o nosso famoso sal de cozinha. Todo mundo tem em casa. Bom, mas às vezes ele vem com muitas impurezas. Algumas delas são cloreto de magnésio ou sulfato de magnésio. Essas impurezas, elas têm uma característica que é o fato delas gostarem muito de água, ou seja, elas são substâncias higroscópicas. E isso, em dias úmidos, não é uma boa. Vamos pensar, dias úmidos, às vezes, o saleiro fica mais difícil de tirar o sal, mas por quê? Essas impurezas, elas absorvem a água e formam aquele sal empelotadinho. Por isso que fica difícil, às vezes, tirar o sal do saleiro em dias úmidos. Bom, temos outro caso também, que são os derivados de petróleo, gasolina, diesel, carvão. O que acontece? Esses compostos, eles possuem impurezas de derivados de enxofre. E o que faz o enxofre? Vocês lembram? É muito causador de chuva ácida. Então, é um grande problema que a gente tem. Mas, será que é possível a gente quantificar quanto que essa amostra é pura? Qual o grau dessa pureza? Vamos lá. Bom, para isso a gente tem uma fórmula para decidir quão puro é aquela amostra. Grau de pureza. Como que a gente vai calcular? Seria a massa da substância pura sobre a massa total da amostra. Vamos para um exemplo muito utilizado, que é o calcário. O calcário, ele é composto por CaCO3, ou seja, carbonato de cálcio, e algumas impurezas. Então, vamos pensar uma amostra de 10 gramas de calcário, onde eu tenho 1 grama de impureza e 9 gramas de carbonato de cálcio. Como eu saberia o grau de pureza desse composto? Eu pegaria 9, que é a massa do meu produto puro, da minha substância pura, sobre a massa total da minha amostra, que é 10 gramas de calcário. Eu teria uma pureza de 0,9. Bom, caso eu queira saber a porcentagem dessa substância, quantos por cento ela é pura, eu só pego o 0,9 e multiplico por 100, que ficaria 90% de pureza dessa amostra. Vamos fazer um exercício, vamos ver se todo mundo conseguiu entender. Bora comigo! Peguei aqui agora um exercício do Enem, que caiu em 2015, que tem um pouco sobre a matéria que a gente conversou. Então vamos lá. O exercício me deu uma amostra de 100 quilos, onde 75% dessa minha amostra é da esfarelita, que é do metal ao qual eu vou fazer todo o exercício. Então ele me deu uma amostra de 100 quilos, na qual 75% de pureza, ou seja, tenho 75 quilos da esfarelita na minha amostra. Guarda isso daí. O exercício me deu essas duas fórmulas, essas duas reações químicas, né, com a fórmula da esfarelita, e ele quer saber o quanto de zinco que ele consegue obter a partir dessa amostra de 100 quilos, dessa amostra impura.
Então, eu tenho uma amostra impura de 100 quilos e vou obter quanto de zinco metálico? O exercício vai me entregar essas duas reações, na qual eu vou precisar multiplicar essa segunda reação por 2 para que eu consiga obter a reação global. E o exercício também do Enem, ele vai me falar que essa segunda reação, eu tenho ela de 80% de rendimento. Então, a gente tem que lembrar disso. A partir daí, temos a reação global e vamos poder fazer o quê? A relação do meu esferelita, que seria o meu minério, em relação ao quanto de zinco metálico. Então, eu vou ter que 2 mols de esferelita, vai ser formado 2 mols de zinco metálico. Entretanto, a gente tem que lembrar que essa reação é apenas 80% de rendimento. Eu tenho que 2 mols de esferelita não formaria 2 mols de zinco, porque é só 80% de rendimento dessa reação. Então, vamos lá. Lembrando, matéria anterior também, que a massa do composto é o número de mols vezes a massa molar. Então, para a gente fazer a relação, eu teria 2 mols de esferelita multiplicando pela massa molar, que é 97 gramas, está para 2 vezes 0,8. Mas por que 0,8? Porque essa reação é só de 80% de formação de rendimento. Então, eu tenho 80% de 2 mols, certo? Multiplicado pela massa molar, que é 65 gramas. Isso eu vou relacionar uma massa de esferelita para uma massa de zinco metálico que eu vou ter, ok? A partir daí, eu tenho que pensar, mas quanto de esferelita eu tenho na minha amostra bruta? Vocês lembram que o exercício me deu uma amostra de 100 quilos, porém, eu só tenho 75 quilos de esferelita. Então, eu só posso retirar o zinco metálico de 75 quilos. Então, eu não vou usar aqui 100 quilos, eu vou usar 75 quilos. Então, eu vou ter 75 quilos para quantos quilos que eu vou obter do zinco metálico? Então, eu vou obter 40,2 quilos. Essa é uma questão que tem vários conceitos químicos. A gente tem estequiometria, a gente tem rendimento, a gente tem pureza de reação. Então, lembrando que os exercícios sempre vão estar relacionados a vários temas. Então, é importante a gente estudar tudo junto. Pessoal, no nosso aulão da salvação não podia faltar o quê? Modelos atômicos, que é um assunto muito importante, bem interessante e que a gente vai deixar aqui os pontos-chave, palavras-chave que aparecem nas provas para cada modelo. E anotem aí no e-book e revisem depois se tiverem alguma dúvida. Bom, modelos atômicos. A gente aqui vai falar sobre os 4 modelos mais comuns, que são os que cobram, né, os principais, mas a gente tem outros modelos. Nós vamos falar hoje sobre Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. Bom, a palavra átomo significa o quê? Indivisível. Foi descoberto há muito tempo atrás. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre isso, tem um vídeo do curso Enem gratuito sobre História da Química. Então, Dalton foi um dos pesquisadores que iniciaram esse estudo sobre a teoria atômica. Bom, temos que o Dalton, características do átomo para o Dalton. Ele é uma esfera maciça, homogênea e neutra. Ou seja, a gente relaciona com bola de bilhar. Bola de bilhar, o que seria no nosso dia a dia? Bola de sinuca, que é uma esfera maciça, homogênea, ou seja, a massa daquela bola de sinuca, ela está dividida de forma homogênea no átomo. E neutra. Dalton ainda não fala nada de carga, nada de elétron, próton, nada. Ele tem uma bem simplesinho, uma esfera maciça. Lembrem, bola de bilhar, bola de sinuca. Então, Dalton, bola de sinuca, bola de bilhar. Já no modelo de Thomson, a gente tem que um ponto extremamente chave nesse modelo de Thomson é o experimento dos tubos dos raios catódicos. Thomson sempre vai ser relacionado a isso, porque nesse experimento ele descobre a presença de elétrons no átomo. Então, ele é considerado como o pai do elétron. Bom, o átomo de Thomson, ele tem
uma massa, ele é esférico e ele tem incrustado nele, de forma separada, homogeneamente, a gente tem o quê? Os elétrons. E como Thomson ainda considera o átomo como neutro, tem a presença de prótons. Então, tem prótons e elétrons de forma homogênea, separado nessa superfície. Então, nos livros a gente utiliza pudim de passas, ou no nosso dia a dia a gente pode trazer como uma melancia, como uma lixia, ou como uma goiaba, que você corta e aquelas sementinhas ali vão ser o quê? Os elétrons. Os outros dois modelos são o modelo de Rutherford e o modelo de Bohr. No caso do modelo de Rutherford, palavras que a gente tem que estar sempre na cabeça para fazer a ligação. Bom, o Rutherford, experimento de partículas alfa e folha de ouro. Nesse experimento, o que ele vai conseguir descobrir? Ele vai descobrir a existência de um núcleo. Esse núcleo vai estar presente cargas positivas e a eletrosfera. Então, eu vou ter o átomo, ele não vai ser mais uma esfera maciça, igual os modelos anteriores. Eu vou ter uma parte, um núcleo, e eu vou ter a eletrosfera. Então, o núcleo, uma carga positiva, e a eletrosfera, os elétrons, que são carga negativa, estão orbitando sobre a eletrosfera. Bom, no próximo modelo e último, a gente tem o modelo de Bohr. Já em Bohr, o que ele vai definir para a gente? O que ele vai trazer de informações novas? Ele vai nos dar informações sobre níveis de energia. Ele vai falar que agora essas energias são quantizadas em camadas. E essas camadas, elas vão ter números de elétrons que ela vai conseguir armazenar ali dentro. Então, cada camada, cada nível de energia, eu vou ter um número específico de elétrons que vai estar referente a essa camada. São 7 camadas, K, L, M, N, O, P e Q. E essas camadas que são compostas da eletrosfera, né? E ainda mais o adicional são órbitas circulares, ou seja, estão orbitando de forma circular nesse núcleo. Então, a gente tem um núcleo, carga positiva, com os elétrons circundando esse dentro dessas camadas, eletrosfera. Então, tentem sempre relacionar o desenvolvimento. Dalton, a gente tem bola de sinuca. No caso de Thomson, a gente pode ter uma goiaba. No caso de Rutherford, lembrar eletrosfera, núcleo. No caso de Bohr, lembrar níveis de energia e as camadas. Então, aulão da salvação, salvando o pessoal, hein? Anotem aí, galera. Estequiometria. Pessoal, esse é um assunto bem importante em todos os vestibulares e não ia ser diferente no Enem, ok? E é um assunto que dá uma complicada na nossa cabeça por causa que a gente sabe que tem matemática envolvendo. Mas, pessoal, é muito simples de resolver, tá certo? Se você se ligar no que eu vou te falar agora, nessas dicas, não vai ter erro nenhum, ok? Vamos lá? Olha só, estequiometria é muito simples. O que é estequiometria? A estequiometria é como se fosse uma receita de bolo, tá? Quando você precisa fazer um bolo, você precisa saber as quantidades certas para fazer o bolo, né? Você precisa saber quantos ovos que vão, para quanto de farinha, para quanto de leite, para no final você ter seu bolo, ok? E se você precisa de mais de um bolo, você precisa mexer nessas medidas. Estequiometria é exatamente igual, você vai mexer nas medidas. E na estequiometria a gente tem que lembrar de uma regrinha só, na verdade uma linha. Olha só, presta bem atenção. Toda vez que a gente tem um mol, a gente tem 6 vezes 10 na 23 coisas. Tá? Lembra que o mol é um apelido para isso, 6 vezes 10 na 23 coisas. Tá? Quando eu digo coisas aqui, pode ser átomos, moléculas, o que for que tiver relacionado com aquele mol ali, ok? Então, um mol tem 6 vezes 10 na 23 coisas, e esses 6 vezes 10 na 23 coisas vai pesar uma quantidade de gramas, que a gente vai descobrir lá na tabela periódica, tá certo? Qual é o padrão. Tá? Então, ó, 6 vezes 10 na 23 coisas pesa x gramas, e se for um gás, vai ter 22,4 litros. Tá? Se for um gás, vai ter esse valor. Pessoal, se você lembrar dessa linha, matou qualquer questão. Quer ver? A gente vai fazer o inverso. Eu vou montar o sistema que eu digo, que eu chamo de tabelinha. A tabelinha ela é bem simples, tá? Porque a tabelinha ela usa essa linha
para criar uma tabela onde você pode sempre se localizar e achar metade da sua regra de 3. Toda estequiometria você acaba com uma regra de 3 e isso facilita muito a sua vida. Quer ver? Presta bem atenção. Olha aqui, vamos pensar nessa equação aqui. N2 mais 3H2 indo para 2NH3. Esses números que a gente tem na frente, aqui no N2 é o número 1, tá? Que a gente não põe, botei agora aqui, não é necessário pôr. Mas olha só, esse 1, 3 e 2 são os coeficientes estequiométricos. Significa que para toda uma porção de N2, eu preciso de 3 porções de H2 e eu vou formar 2 porções de NH3. Com isso, a gente pode pensar assim, ó, desce esse número aqui, ó, e constrói uma tabela com isso. Olha só, a primeira linha tem o mol, a segunda a quantidade, que vai ser nosso coeficiente, vai ser nosso 6 vezes 10 a 23, a nossa massa e nosso volume. Fechou. Tua regra de 3 está aqui dentro. Agora é só buscar ela. Como que a gente busca ela? Muito simples, olha só. Mol. 1 mol para esse, 3 mol para esse, 2 mol para esse. Quantidade, 6 vezes 10 na 23 para esse, 3 vezes 6 vezes 10 na 23 para esse, 2 vezes 6 vezes 10 na 23 para esse. Está vendo que o coeficiente estequiométrico, ele multiplica o que a gente tem, ele multiplica a nossa porção. Aqui, ó, a massa, pessoal, a massa você acha onde? Na tabela periódica. Eu sei que o N2 o N é 14, 2 N's dá 28 gramas. O hidrogênio é 1, 2 vezes 1 dá 2 gramas. Só que eu vou ter que multiplicar pelo 13, aqui vai dar 6 gramas, tá? Ou seja, você montou essa tabela aqui. Aqui, ó, mesma coisa, 17, ó, do NH3, 17. Aqui embaixo volume, ó, só botei os volumes, ó, e sempre multiplicando pelo coeficiente estequiométrico. Pessoal, feito isso daqui, você matou qualquer exercício de estequiometria. De verdade, juro pra você, é muito simples. Quer ver? Vamos resolver um exercício com essa mesma linha aqui, com a nossa mesma equação. Vamos pensar aqui, ó. Qual o volume de NH3, ele está pedindo o volume de NH3, é formado na reação de 56 gramas de N2, ele está falando de N2. Pessoal, olha só, já vamos matar aqui uma coisa. Se você ouviu qual, quando você ouve qual, você põe o quê? Você põe um X, né? Eu não sei qual é. Qual o volume? Então, X litros está para a reação de 56 gramas. Opa! 56 gramas. Pessoal, aqui no X litros é X litros do quê? De NH3, ó. NH3. E aqui 53 gramas do quê? De N2. Pessoal, matei a equação, ó. Essa aqui é metade da minha regra de 3. A outra metade está onde? Está na nossa tabelinha. Olha que legal. Se eu quero X litros de NH3, eu vou onde? No volume de NH3. Cadê o volume de NH3? Está aqui, ó. Opa! Tenho esse valor. E ele está me dando uma massa de N2. Opa, eu vou no dado de massa de N2. E eu vou botar esses dados aqui embaixo. Massa de N2 embaixo de massa de N2. Né? Volume embaixo de volume. Tá certo? Aqui 2 vezes 22,4 litros. Matei minha regra de 3. Pessoal, tá pronto. Nossa regra de 3 agora tá pronta. Agora é só resolver. Pessoal, vou fazer a continha para você. Ó. Daqui para cá eu multipliquei por 2. Daqui para cá eu também vou multiplicar por 2. Tá certo? Então o que vai acontecer? Aqui já estava multiplicado por 2, vai ficar como se fosse 4. Né? 4 vezes 22,4 litros. Tá? No finalzinho aqui a gente vai ter um valor de 89,6 litros. Ok? Então é assim que a gente resolve estequiometria. Oi, pessoal. Todo mundo aí ainda, né? Então bora para mais um assunto. São as propriedades da matéria. A matéria tem 3 tipos de propriedades. São elas as gerais, as específicas e as organoléticas. Bom, alguns exemplos das propriedades gerais, que são as propriedades que toda a matéria tem. Massa, volume, extensão, elasticidade, compressibilidade. Nós vamos ter também as propriedades organolépticas, que são elas que vão... as propriedades organolépticas, que dá para gente definir pelos 5 sentidos. Bom, seria o sabor, o odor, seria a cor,
textura e as propriedades da matéria específicas, elas são divididas em propriedades químicas e propriedades físicas. As propriedades químicas, elas são definidas por algum processo, alguma transformação química que essa matéria teve. Então, a gente tem como exemplos de processos de propriedades químicas substâncias que são oxidantes, combustível, explosivo, alguns de fermentação. E no caso dos processos físicos, são algumas características dos nossos compostos, como densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição, solubilidade desse composto, dureza. Mas como que a gente vai saber se aquele composto tem uma chance de ter um ponto alto de fusão, um ponto baixo de fusão, se ele é solúvel em quê? Então a gente entra num conceito muito legal que se chama forças intermoleculares. Bom, pessoal, a gente tem dois tipos de forças. São as forças intramoleculares e as forças intermoleculares. As forças intramoleculares é aquela força dentro da molécula, dentro, que seria o quê? As nossas ligações químicas, ligação iônica, covalente, metálica. No caso das forças intermoleculares, elas são interações entre duas ou mais moléculas. Então, vamos ter ligações de hidrogênio, de polo induzido. Então, vão ser uma interação entre duas ou mais moléculas. No caso das ligações de hidrogênio, elas são as interações intermoleculares mais fortes. E elas ocorrem em moléculas polares. Tem que ser moléculas polares. Mas qualquer molécula polar? Não. Essa molécula vai fazer uma interação de hidrogênio, porque ligações de hidrogênio, com esses átomos mais eletronegativos da tabela, que é o flúor, oxigênio e nitrogênio. Então, como que a gente representaria isso? Uma molécula de água interagindo com outra molécula de água. Eu posso colocar um risquinho? Não, porque não é uma ligação, é uma interação. Apesar de chamar ligações de hidrogênio, são interações de hidrogênio, tá? Então, alguns exemplos para vocês. Água, amônia, tá, mas são moléculas polares que possuem o FON. E as moléculas polares que não têm o átomo nem de flúor, nem de oxigênio e nem de nitrogênio? Então, no caso de termos moléculas polares, mas que não possuem nem o átomo de flúor, nem o oxigênio e nem o nitrogênio na sua estrutura, então vamos ter as forças de interação chamada dipolo-dipolo ou dipolo permanente. Mas por que dipolo permanente, professora? Bom, vocês lembram que quando temos compostos polares, os átomos eles têm uma diferença de eletronegatividade grande, certo? Então, há uma formação de um dipolo na molécula, onde a gente tem um átomo que tem uma carga positiva e um átomo que tem uma carga negativa, né? Seria um dipolo. E ele vai ser permanente porque esses compostos têm essa diferença de eletronegatividade, tá? Então, dipolo-dipolo ou dipolo permanente. Essa interação, ela é um pouco mais fraca que as ligações de hidrogênio. Então, a gente tem as ligações de hidrogênio, que são interações muito fortes. Temos as interações dipolo-dipolo, que são forças intermediárias. E alguns exemplos desses compostos, né, que possuem interações dipolo-dipolo é o HCl e o HI. Tá, então nós já vimos compostos polares que possuem na sua estrutura flúor, oxigênio e nitrogênio, correto? E esses compostos fazem as ligações de hidrogênio, muito forte. Quando a gente tem compostos polares que não possuem esses átomos, eles fazem interações do tipo dipolo-dipolo ou dipolo permanente. E no caso dos compostos apolares, será que eles fazem alguma interação? Sim, pessoal, os compostos apolares possuem forças de interações também, mas são bem mais fracas do que as comparadas com ligações de hidrogênio e dipolo permanente. Bom, elas são chamadas de dipolo induzido. Mas por que dipolo induzido? Porque essas moléculas apolares, elas não possuem uma diferença grande de eletronegatividade. Então, eu não vou ter um polo que vai ser negativo e um polo que vai ser positivo.
Só que quando eu coloco essas duas moléculas juntas, elas vão induzir um dipolo na molécula, que vai acontecer uma interação fraquinha, mas acontece. Bom, temos alguns exemplos aqui, que é o gás hidrogênio, o gás cloro e alguns outros compostos. Então, para a gente saber se a interação é fraca ou é forte, como que vai ser, se vai ser polar ou apolar, lembrem desses detalhes. Ligação polar, tem o H-FON, vai ser ligação de hidrogênio, muito forte. Se eu tenho um composto polar, mas só que ele não tem nem o flúor, nem o oxigênio e nem o nitrogênio, ele vai ser forças de dipolo permanente. E se eu tenho composto polar, com certeza vai ser forças de dipolo induzido. Pessoal, soluções e equilíbrio químico, tá? Aqui é uma partezinha que a gente vai dar um resuminho de algumas coisas que são bem importantes para alguns tipos de questões que caem no Enem, que são importantes que você saiba pelo menos alguns conteúdos mais específicos. Como funciona isso? É que assim, ó, a gente tem uma parte chamada soluções, são a parte onde a gente calcula as concentrações das soluções mesmo, tá? De soluções homogêneas. Essa parte é importante a gente saber como calcula cada uma, tá? Quais são as fórmulas que a gente pode usar. E isso a gente usa exatamente para saber como vai fazer depois um equilíbrio químico, onde no Enem é bem importante o equilíbrio químico, a parte do deslocamento do equilíbrio químico. Então, a gente sabendo esses conceitos, a gente já consegue, conseguir chegar ao sucesso mais fácil de algumas questões. Então, vamos nessa que vocês vão ver que essa parte é bem tranquilinha também, só que daí eu digo que a gente vai ver aqui só a partezinha mais simples, mais o básico mesmo, ok? Vamos lá. Soluções, tá? Soluções. A gente tem algumas fórmulas que são essenciais para que a gente saiba as soluções. A gente tem a fórmula principal, que é concentração massa sobre volume, tá certo? Que a gente vai chamar de concentração comum, tá? Como assim concentração comum? Concentração comum, tá? É quando a gente usa uma massa sobre um volume. Qual vai ser as unidades que a gente tem aqui? Massa por litro, tá certo? Desculpa. Grama por litro, quilograma por litro, micrograma por litro, tá? Sempre pensando no litro ali embaixo. Daí a gente tem um conjunto de fórmulas que são as fórmulas da concentração molar, que de vez a gente ter uma massa, a gente vai ter um número de mols, que é uma quantidade de matéria, tá certo? Só relembrar lá o mol. A gente tem aqui, ó, molaridade igual a número de mols sobre volume, só que como o número de mols, pessoal, é massa sobre massa molar, a gente também pode escrever molaridade como massa sobre massa molar vezes volume, tá? Ou ainda, a gente pode ver que massa sobre volume é concentração e escrever molaridade igual a concentração sobre massa molar. Pessoal, a massa molar é aquela massa, tá, numericamente igual à massa atômica, que a gente acha na tabela periódica. Isso é bem fácil de achar também. E, pessoal, aqui é importante saber que sempre, em qualquer ocasião, a gente sempre vai ter a unidade mol por litro, nunca outra unidade aqui, ok? Daí, pessoal, a gente tem as fórmulas de diluição. Fórmulas de diluição, na verdade, são igualdades, tá? Olha só que legal. A diluição por concentração comum é concentração 1 vezes volume 1 igual a concentração 2 vezes volume 2. Ou seja, concentração inicial vezes volume inicial vai ter que ser igual a concentração final vezes volume final. Então, provavelmente você vai saber 3 dados aqui, um deles você acha. Mesma coisa para molar, tá certo? Concentração molar, diluição com concentração molar. Molaridade inicial vezes volume inicial vai ser igual a molaridade final vezes volume final. Pessoal, sabendo dessas equações, fazendo alguns exercícios, não vai ter problema nenhum, você vai conseguir fazer qualquer questão do Enem sobre isso. Só que as questões do Enem, daí fica um alerta para vocês. Elas têm um grande texto, geralmente relacionando com alguma coisa, mas os números vão estar ali. E daí a minha dica para você é qual? Cuida as unidades. Veja a unidade, porque através da unidade você sabe qual dessas fórmulas que tu vai usar. Ok? Daí, passando para a parte de equilíbrio químico, a gente tem que lembrar que equilíbrio químico é quando a gente tem uma reação que é reversível. O que é uma reação reversível? É uma reação que vai tanto dos reagentes para os produtos, quanto dos produtos para os reagentes. Essa reação ela vai e volta, tornando um ciclo, tá certo? Isso vai se tornar um ciclo.
Se a gente igualar pelas velocidades e entender através da lei da velocidade como chega aqui, a gente vai chegar na seguinte fórmula. Kc, tá certo? Kc, que é o quê? A nossa constante de equilíbrio vai ser igual aos produtos sobre os reagentes, tá? E essas concentrações aqui são concentrações o quê? Concentrações molares, tá? A gente está falando de concentrações molares aqui. A parte importante que sempre cai no Enem e que é muito importante para a gente é o deslocamento do equilíbrio químico, e isso eu vou explicar para vocês agora. Pessoal, como é um equilíbrio químico, toda vez que a gente altera alguns dos dados, tanto dos reagentes quanto dos produtos, ele vai tentar voltar ao equilíbrio. Então eu estou usando aqui só o exemplo do A, mas serviria para qualquer um desses. Se eu aumentar a quantidade, a concentração de A, tá, pessoal? O que vai acontecer? O meu equilíbrio vai deslocar para o lado dos produtos. Por quê? Porque eu vou ter que formar, ó, se eu aumentar a concentração de A, eu vou consumir mais B. Então a concentração de B vai diminuir, a concentração de C e D vai aumentar, porque eu estou consumindo mais B, estou formando mais C mais D. Isso até a gente voltar a um novo equilíbrio, ok? Agora, se eu fizesse o contrário, de vez de adicionar A, eu retirasse A, pessoal, nosso equilíbrio deslocaria para o lado de A, fazendo com que o A voltasse a aumentar a sua massa, a sua concentração, fazendo que eu consuma C e D. Então, o C e o D vão ser consumidos para formar mais A e voltar ao equilíbrio. Só que, em consequência, você forma também o B. Então, aumenta a concentração de A e B quando você diminui a concentração de A, por incrível que pareça. Ok? Então, é tudo para manter um equilíbrio. Aqui também vale lembrar que o deslocamento de equilíbrio pode ser por pressão ou também por temperatura. Se a reação é exotérmica, põe aqui, ó, do ladinho calor, tá certo? Por quê? Porque daí se eu aumento o calor, vai deslocar para qual lado, pessoal? Vai deslocar para o lado contrário. Se eu diminuir o calor, vai deslocar para o lado que está o calor. Isso se for exotérmica, né? Mas se ela for endotérmica, eu ponho o calor desse lado. E trato da mesma maneira. Se eu aumentar o calor, vai deslocar para o lado contrário. Se eu diminuir o calor, vai deslocar para o lado que tem o calor. Se a gente parar para pensar em pressão, pessoal, a gente tem que ver qual dos dois lados tem mais moléculas gasosas. O lado que tiver mais moléculas gasosas, a gente vai botar... Vamos supor que aqui, ó, C e D tem mais moléculas gasosas. A gente põe aqui, ó, um pezinho de pressão. Daí o que eu faço? Se eu diminuir a pressão, vai vir para o lado que tem pressão. Se eu aumentar a pressão, vai para o lado que tem menos pressão. Tá certo? Então, sempre o mesmo jeito. Se eu aumento do meu lado, eu vou jogar a reação para o lado contrário para que exista um balanço aí. Ok? Termoquímica, pessoal. Pô, termoquímica também é um outro assunto que cai muito no Enem. É muito importante que a gente fale um pouquinho dele. Termoquímica não tem nada de difícil, não. O que a gente precisa saber de termoquímica são os conceitos. E a partir dos conceitos, saber calcular algumas coisinhas. Mas é muito simples. Quer ver? Olha só, termoquímica a gente sempre tem que pensar num negócio chamado entalpia. A entalpia, ela tem representado a letra H. Entalpia é energia na forma de calor, ok? E o que acontece? Quando a gente tem a variação da entalpia, a gente não consegue calcular a entalpia de alguma coisa, mas a gente consegue calcular a variação da entalpia. A variação da entalpia, ela é calculada numa reação como a entalpia dos produtos, do que foi formado, menos a entalpia dos reagentes. E daí, dependendo desse resultado, a gente pode ter dois tipos de processo. A gente pode ter o processo endotérmico e o processo exotérmico. O processo endotérmico é o processo onde que a gente tem uma absorção de calor, tá? Como é que funciona isso, ó? Na escala que a gente tem energia, tá? Energia aqui pelo tempo, a gente tem os reagentes ganhando energia, tá certo? Para virar os produtos. Pode notar que aqui nos dois a gente tem esse balão, né? Esse balão significa energia de ativação. Mas no final, ó, a variação, ó, do reagente para o produto foi o quê? Foi uma variação positiva, tá certo? Você ganhou energia para virar o produto. Então o reagente absorve energia e vira o produto. Do outro lado, quando a gente tem a reação exotérmica, a gente tem um pouquinho diferente. Ó. Aqui na energia, o reagente acaba liberando energia, tá certo?
para poder virar o produto. Pode ver, aqui ele absorve, né, na energia de ativação, mas ele perde mais energia do que ele ganhou na energia de ativação. Então, no somatório final, dá um ΔH negativo. ΔH negativo, a gente tem um processo exotérmico, onde a gente tem uma liberação de energia, ok? A gente tem 3 tipos para calcular para calcular na termoquímica, tá certo? E eles são entalpia de formação, energia de ligação e lei de Hess. Eu daria uma olhadinha nesses 3, tá? É bem importante dar uma olhadinha nesses 3. O que eu mais confio que caia seria a entalpia de formação. O que seria a tal da entalpia de formação? Pensa um pouquinho assim, ó. Uma vez sabendo que moléculas simples, tá certo? Moléculas simples, como O2, N2, tá certo? Elas não têm uma entalpia, tá? A entalpia delas é igual a 0, então você tem que considerar moléculas simples estáveis, que é o caso do O2, N2, não tem entalpia, entalpia igual a 0, ok? Se você tiver, né, essas moléculas formando uma molécula composta aí, você vai conseguir, tá certo, somente saber a energia daquela molécula composta, tá? Então, entalpia de formação é através disso. Usando as entalpias de formação, você pode jogar nessa fórmula aqui, ó. Entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. Então, se a gente tivesse, por exemplo, uma reação que a gente tem A mais B indo para C, o que a gente pode pensar? O ΔH disso daqui seria o quê? Entalpia de C menos entalpia de A mais entalpia de B. Tá? Por que isso? Porque entalpia de C, tá? A entalpia de formação de C é produto, menos, o menos da fórmula, entalpia de A mais entalpia de B, que são os nossos reagentes. Então esse é um jeito da gente calcular também a nossa entalpia através da entalpia de formação. Aqui na parte de termoquímica eu só dou essa dica porque isso aqui é uma coisa mais complexa para a gente estudar. Seria interessante cada um ver separadamente entalpia de formação, ligação e lei de Hess. O importante para a termoquímica no Enem é você saber bem os conceitos, tá? Conceito de endotérmico e exotérmico.